avaliar a questão dos direitos humanos. Mas, por exemplo, como eu mencionei essa questão do estupro, as crianças as meninas que eram crianças soldados no Congo e que eram também escravas sexuais, elas sofrem uma discriminação muito mais forte do que os meninos. Porque, então, assim, estupro é uma coisa bem mal vista, né? As famílias acabam abandonando aquelas meninas porque elas não são mais bem-vindas nas famílias, porque elas foram estupradas e elas eram escravas sexuais. E aí a gente precisa entender um pouco a cultura local, né? Então, o que significa para uma criança no Congo a família renegá-la, né? Eu fui criança soldado, eu fui estuprada e agora nem a minha família me quer. Então, acho que tem que ter um pouco dessa percepção também. Talvez se essa criança fosse escrava sexual na Áustria, na Alemanha, isso não ocorreria, né? Essa discriminação, essa segregação na própria comunidade. Então, de novo, eu acho que... Mas o TPI, eu sinto que ele tem essa preocupação, sim, tá? De tentar entender a cultura local e tentar trazer isso para o processo. Mas existe, sim, essa questão do universalismo, esse mínimo ético irredutível da dignidade da pessoa humana. Um bom exemplo são os casos da situação do Congo, tanto o caso Katanga como o caso Lubanga. Os próprios juízes podem chamar testemunhas, né? Então, não só o promotor a defesa, mas os juízes também podem chamar testemunhas. E os juízes, por 2 vezes, chamaram especialistas naquele país. Então, uma vez foi o Gaston, que é um chileno, e ele é especialista, ele era o relator especial das Nações Unidas para a situação na República Central-Africana e no Congo. E ele foi lá depor e contar como é que é a cultura e como é que, enfim, durante a guerra ele estava lá, então ele viu de perto do que aconteceu. E uma uma psiquiatra também, alemã, que acho que ela morou 15 anos no Uganda, trabalhando junto com crianças, soldados, e aí ela explicou como é que é a cultura, como é que funciona, como é que, então, uma milícia consegue recrutar tantas crianças, né? Como é que a mentalidade das crianças no Uganda funciona, assim por diante. Então, existe essa preocupação, sim, de tentar entender a cultura para trazer isso para o processo. Naturalmente, quando vocês vão a campo fazer Não. Quando alguém vai a campo do tribunal fazer a abordagem, as pesquisas para investigar a situação, tem alguns interlocutores que ajudam a chegar na população para que o impacto seja o menor possível e que o resultado seja o melhor possível. Acho que acho que são 2 coisas, né? Os interlocutores, né, que a gente chama de intermediários. Existe um debate um pouco acalorado no TPI no momento, porque, teoricamente, esses intermediários, eles não são divulgados para a defesa, tá? A identidade deles. Porque o promotor entende que se a identidade desses intermediários fosse divulgada para a defesa, colocaria os intermediários em risco. Porque, querendo ou não, o conflito ainda existe, né? Então, esses intermediários geralmente são nacionais do país e que aí colocam os investigadores em contato. Porque, de novo, tem o problema da língua, né? Então, a língua oficial do Congo é o francês, mas se fala Swahili, ou em determinadas religiões, outras regiões se fala o Lingala, enfim. Então, esses intermediários ajudam não só na comunicação, como intérprete mesmo, mas também para chegar... Porque, assim, você não chega no Congo e fala, tá bom, então quem era criança soldado, por favor, comparecer em tal lugar, né? Então, eles precisam chegar nessas pessoas. Como é que eu chego naquela pessoa? Então, esse é o papel dos intermediários. Tá? Eles não são funcionários do TPI. Eles são, assim, colaboradores do TPI. Mas eles têm a identidade deles fica preservada. Então, é assim que funciona essa interface. Mas também as organizações da sociedade civil, né? Tem muita organização não governamental na África, né? O Save the Children. E aí o TPI também coopera com a Unicef, porque a Unicef, enfim, ajudou. Em 2008, teve um movimento muito forte para a demobilização das crianças soldados. E aí várias organizações não governamentais foram para vários países africanos, enfim, Serra Leoa e Uganda, Congo, para tentar demobilizar mesmo. E acho que você é criança, ia lá, entregava a sua arma, e aí alguma organização, a Unicef, tentava te colocar em alguma escola. Então, tem o papel das organizações não governamentais para ajudar o TPI,
e também de outras organizações internacionais, né? Onde tem Nações Unidas, tem Banco Mundial. Então, muitas vezes o Banco Mundial também já estava falando com algum intermediário e aí pode colocar em contato. Mas sim, você precisa ter alguém local mesmo para tentar chegar nas pessoas. Mas o que eu falei que a discussão é um pouco acalorada, a sala de julgamento do TPI é assim, né? Existe uma mesa ali onde ficam os juízes, aqui a defensoria, e aqui ficam as vítimas, e a promotoria fica aqui. E a testemunha fica aqui, né? Então, a testemunha entra por uma porta como se fosse ali. No primeiro dia do julgamento do Lubanga, foi uma pessoa, que era criança soldado à época, depor. E aí ele entrou, a primeira coisa que ele viu foi o Lubanga. E aí chegou na hora do depoimento, ele falou, olha, eu queria antes de tudo falar que eu menti, eu não conheço nenhum Tomás Lubanga, eu nunca fui criança soldado, eu quero ir embora. Aí, enfim, foi aquela comoção, porque era o primeiro dia de julgamento, o primeiro julgamento da história do TPI, e aí todo mundo ficou desesperado e tal. Mas aí depois a gente foi conversar e aí viu, né, tá bom, então o acusado tem que sair da sala quando a testemunha entra, depois que a testemunha entra existe uma cortina, depois o acusado entra e tudo mais. Mas várias crianças eu falo crianças porque, enfim, né, ainda acho que são crianças. Várias testemunhas acusavam os intermediários e algumas organizações não governamentais de corrupção. Então, falavam, olha, eu recebi dinheiro para falar o que eu estou falando aqui. E aí, como é que você controla isso, né? Porque você não está lá, você não sabe até que ponto isso é verdade, ou se a pessoa está só com medo porque o Lubanga está ali a 2 metros de distância. Então, existe esse debate hoje no TPI, porque vários intermediários realmente foram acusados de corrupção. E aí a defesa, obviamente, se valeu disso e montou um time de investigação que hoje está no Congo tentando investigar essa questão. Você queria falar alguma coisa? Eu queria saber, Carla, se há uma política de promoção da vítima do tribunal. Se há uma preocupação, você já respondeu em parte que há um auxílio das instituições internacionais, mas há uma preocupação com a vítima e não apenas punir o agressor? Com certeza, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que o TPI introduziu, que é uma coisa nova, é a participação das vítimas, né? Então, as vítimas podem participar no processo. Na verdade, elas têm que formular um requerimento à Câmara, a Câmara Preliminar, pedindo... É como se fosse uma assistência, mas o juiz, ele vai definir os direitos que a vítima vai ter no processo. Tá? Então, por exemplo, varia muito de caso a caso. Em alguns casos, as vítimas podem formular perguntas para as testemunhas, submeter peças e tudo mais, mas em outros não. Outros, elas têm acesso a alguns documentos, e aí quando a Câmara acha cabível, a Câmara fala, vítimas, o que vocês acham? Tá? Então, assim, primeiro tem essa participação das vítimas, que eu acho que foi uma coisa nova e que enriqueceu bastante o processo. Mas existe uma unidade de amparo às vítimas e às testemunhas. E aí, várias medidas são adotadas dependendo da situação da vítima, né? Então, você tem até a relocação daquela vítima da testemunha para outro país, que é a medida mais extrema, né? Porque aí a vítima entra no programa de proteção e não é o mais adequado, porque você acaba deslocando aquela pessoa do país dela para outro país, às vezes a pessoa não consegue se adaptar, não consegue levar a família inteira, então não é a medida mais adequada, é só adotada em casos bem extremos mesmo. Mas existe uma ajuda financeira do TPI às vítimas, até que a vítima consiga arranjar um trabalho, ou até que a vítima consiga superar aquele trauma, né, um acompanhamento, assim. Mas não existe, por exemplo, um psicólogo. Existe um psicólogo só quando a vítima vai depor. Daí existe. Aí a vítima tem realmente uma assistência grande, assim, ela pode até levar alguém de confiança. Isso aconteceu muito no caso das meninas que eram escravas sexuais. Elas levaram, geralmente, a mãe ou alguém que era de confiança delas para ficar ao lado durante o depoimento inteiro. Mas existe essa unidade. E aí, essa unidade é responsável por fazer uma avaliação da situação, uma avaliação da vítima e a situação da vítima no país de origem. E aí essa unidade recomenda algumas medidas de proteção para os juízes, e os juízes podem acatar ou não. 100% dos casos os juízes acatam, porque
é uma opinião que vem daquela unidade que é especializada nisso, né? Então, quando elas voltam para os países de origem, elas têm acesso a essas medidas. Mas durante o processo, por exemplo, os nomes, né, são ocultados, a defesa nem sempre tem acesso. Todos o julgamento e as audiências, você pode assistir pela internet. Não sei se alguém já chegou a assistir. Mas se você entrar no site lá do TPI, existe um link, sala de audiência 1. Aí você entra